Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está chegando aqui. Então, chegamos finalmente no sistema cardiovascular. Para quem está acompanhando todas essas aulas ali, que eu vou deixar depois um playlist sobre anatomia e fisiologia, chegamos então na aula mais importante. Agora a gente começa a estudar e falar de sistemas mais complexos. Então, a aula de agora então, vai ser uma aula mais extensa, com mais detalhes, com mais informação e mais, vamos dizer, não dificuldade, mas exige um pouco mais de atenção de vocês para chegar. Mas acredito que então vamos bem devagar, vamos explicando os conceitos mais básicos e aprofundando até os detalhes para que entendam. Então, o sistema cardiovascular é assim: ou você ama ou você odeia. Espero que vocês gostem, né? Entendam um pouco. Então, a gente vai abordar vários assuntos e a gente começa mais com o básico, né? Então, o que a gente pretende falar hoje nesta aula? A questão de uma introdução sobre o sistema cardiovascular, né? Falar um pouquinho dele. A pequena e grande circulação, como que ela funciona. Anatomia e funções do coração. Sistema de condução do coração e mecânica cardíaca. Chega lá no ciclo. Perfeito? Vamos indo então. Primeiramente, a função. Qual que é a função do coração? Eu sempre digo, a função do coração, pensa, a função dele é bomba. Ele é uma bomba e ele pretende movimentar esse fluido que é o sangue. Então, a principal função dele é convenção, que é movimento de uma massa líquida provocada por uma diferença de pressão. Então, isso aqui é o básico. Pensa, o coração funciona como uma bomba que bombeia o sangue. Ponto. Como é que ele vai bombear? De uma área de maior para uma área de menor pressão. As funções, então, distribuir substrato, né, e oxigênio para todas as células do organismo. Coletar produtos residuais e dióxido de carbono para excreção. Controla o fluxo sanguíneo, que para ele extremidades para aumentar ou retardar a perda de calor do meio. Perda de calor também é um das funções, né? Distribui hormônios para regiões distantes e auxilia no mecanismo de defesa do organismo, enviando anticorpos, plaquetas, leucócitos para áreas afetadas. Perfeito? Então, componentes, a gente vai ter o próprio coração, né, que fornece a força motriz para o sistema cardiovascular. As artérias, que atuam como canais de distribuição até os órgãos. A microcirculação, que atua como uma região de troca, vamos falar disso depois. E as veias, que atuam como reservatório de sangue e coletam sangue para retornar ao coração. Então, a gente vai ter basicamente a pequena circulação. Pequena circulação, então, é a circulação pulmonar, a circulação direita, né? É a circulação pulmonar que vai sair da artéria pulmonar e vai voltar pela veia, perdão, vai sair da artéria e vai voltar pela veia pulmonar. Então, é a circulação pulmonar, a circulação direita. Já a grande circulação, pensa a circulação do corpo, que é a circulação esquerda, a cardíaca. Pensa então, a circulação que está mandando o sangue para todo o corpo é a circulação esquerda aqui, que é a circulação onde o sangue é rico em oxigênio. Já a circulação direita é a circulação da troca de oxigênio. Perfeito. Aí o coração, recomendo a vocês, né, que comprem um coração de boi e façam ele, já estudem para estudar anatomia e depois faz ele fritinho ou assado. Tá aí então a aorta, a artéria, onde é que está localizado? Então na cavidade torácica entre os pulmões. Entre os pulmões está lá dentro da cavidade torácica. Lembra lá quando a gente falou da questão do sistema ósseo, né? Protegido pelo arcabouço ósseo das costelas. E ele vai ter uma camada que circula de proteção, que a gente chama de pericárdio. Pericárdio, eu sempre falo, lembra de perímetro urbano. Quando está chegando naquela cidade do interior, diz, olha, bem-vindo ao perímetro urbano. O perímetro urbano chegando. O que é o pericárdio? É aquilo que está em volta do coração, é um envoltório de dupla camada de fluido entre as duas paredes. Porque esse carinha está se mexendo o tempo todo. E ele precisa estar dentro de uma região protegida que é o pericárdio. Perfeito?
Anatomia e funções, então a gente vai ter o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio e o pericárdio, que a gente acabou de falar. O miocárdio, mio, vem de músculo, então M de músculo, que é o arranjo das fibras musculares aqui dos átrios e dos ventrículos. Tu vai ver então que um átrio ele é mais espesso, menos espesso, fininho, e o ventrículo é mais grosso, porque o ventrículo ele vai mandar ou para todo o corpo ou para a circulação pulmonar, para a troca gasosa. Músculo cardíaco. A musculatura, então, é estriada, contém actina, miosina, tropomiosina e topomina e distrofina. São vários ali para poder. Os discos intercalares são o quê? É o ponto de contato entre as células do miocárdio. São discos intercalares. Os desmossomas, então, para suportar alta pressão, desenvolvida juntamente com o ventrículo esquerdo. A junção comunicante, ou gap junção, são canais que se encontram abertos, né, e permite o trânsito dos cátions, ânions e moléculas não carregadas eletricamente. O músculo contrátil atrial, o músculo contrátil ventricular. Façam o seguinte, eu tinha dificuldade entre o átrio e o ventrículo, então eu fazia assim, bem escroto. Fazia um A em cima, ó, átrio, ventrículo, ventrículo. Átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E aí tu vê que é o formato do coração. É tosco? É tosco, mas para algum aluno que funcionar, pode usar essa dica tosca minha mesmo. Fibras especializadas na condução, então capacidade contrátil. Então a forma desse tecido é diferente, porque ela vai ter aqui ó, o núcleo, as células musculares, e ela tem um formato, em vez de ser alinhadinho com o músculo estriado esquelético, ela é toda irregular, essas junções comunicantes aqui, que são os discos intercalares. O potencial de ação, como é que está acontecendo essa ação? Vai a partir aqui dessa membrana e vai. Então a gente vai explicar depois. Então vai ter um potencial de impulso, um linear de carga para acontecer a contração. Aqui os potenciais de ação, então a gente tem essa parte de cima que a gente chama de platô, né? A gente vai explicar depois. A fase zero. O que é a fase? A fase de despolarização rápida, abertura dos canais rápidos de sódio, aumento da condução, né? Abertura dos canais lentos de cálcio. Fase 1, a repolarização rápida, ativação pela despolarização, saída do cálcio, pode também entrar da questão do... O fase do platô, que é a fase, vamos dizer, aquela superior ali, onde o potencial de canais de sódio se fecha, aumenta a condução de cálcio e diminui a permeabilidade. Fase 3, despolarização rápida, inativação dos canais de cálcio, aumenta a condução. E fase 4, restauração do potencial de repouso. Tá, isso aqui é mais só para dizer como tá cada detalhe. Então, isso é o que está acontecendo. 0, 1, 2, 3 e faça aquele movimento. Os potenciais de marca-passo, então, das células de cálcio. O período refratário, então, os átrios vai ser em torno de 0,15 segundos. Os períodos de refratário absoluto e como é que está acontecendo. A duração da contração. O músculo cardíaco começa a se contrair poucos milissegundos após seu potencial de ação. O início continua a contrair-se alguns milissegundos após o final de potencial. Assim, a duração da contração do miocárdio depende da duração do potencial de ação. Então, atrial é 0,2 e ventricular é 0,3. Despolarização, contração. E aí a gente vai ver que o que está acontecendo aqui é o elétron, aquele PRS. Vamos falar um pouquinho mais sobre a sístole. Sístole é a fase contrátil, a fase que o coração está contraindo. Então, tu pensa assim, quando ele está contraindo, quem está saindo? Sangue saindo, com S, né? Saindo. Está saindo, porque está contraindo. Perfeito? Porque quando tu trocar sístole com diástole, tu faz tudo... Então, sístole é a fase que está contrátil, a fase que o sangue está saindo do átrio ou do ventrículo. Diástole é a fase de relaxamento. Perfeito?
O coração tem uma frequência contrática intrínseca que possui pelo seu marcapasso, que a gente vai falar mais adiante dele, que é o nódulo sinoarterial. O potencial de ação alterado para que ocorra o potencial de membrana, depois da célula receber o estímulo adequado que despolariza a membrana até o linear que desencadeia o potencial de ação. As propriedades funcionais, aqui é a parte importante que a gente tem que anotar. Propriedades funcionais do coração. A primeira delas é cronotrópica, que é o automatismo. Origina-se dentro de si mesmo, pela uma determinada contração, pelo nódulo sinoarterial, que é o marcapasso. Então, o coração tem um marcapasso próprio. Outro sinal que vai, então, gerar um impulso no nódulo sinoatrial, nódulo atrioventricular. A dromotrópica, que é a condutibilidade, graças à condutibilidade, o processo de ativação se propaga pela musculatura cardíaca. Batimotrópica, que é essa excitabilidade que responde a estímulos naturais, tanto internos quanto externos, né? Então, o coração é excitável. A excitabilidade varia diferentes fases do ciclo, período refratário absoluto. Ionotrópica, que é a contratibilidade. O coração responde a estímulos dependendo-se do deslizamento dos filamentos contratos, a miosina e a actina. As válvulas, então, são como comporta por tecido conjuntivo, né? A sua abertura está associada à mudança de pressão, então quem determina o fechamento dessas válvulas é a pressão, né? Quando o sangue contrai ou relaxa. As válvulas atrioventriculares, então a gente vai ter tricúspide, tricúspide, né? Tricúspide, bicúspide ou mitral. As válvulas semilunares, válvulas aórticas e pulmonar. Então, são 4 válvulas. Se eu falar válvulas no meio do caminho, perdoe, aqui o nome correto é válvulas, mas eu acho tão difícil falar que acaba falando em válvulas. Mas é valvas, como está escrito aqui em cima. Válvulas tricúspide, bicúspide ou mitral. Válvulas aórticas e pulmonares. São 4 válvulas. A corda tendínea, então existe uma corda, parece um paraquedas, né? E os músculos papilares. Doenças cardíacas valvulares, essas podem operar normalmente, haver uma regurgitação ou insuficiência valvar. Então tá ali, ó, um corte no coração, tu tá vendo, parece um paraquedinha ali, que tu tá vendo as válvulas. A tricúspide ou mitral, aórtica e pulmonar. Então, o corte vai ver, parece um paraquedinho. Tá vendo aqui? Tem os músculos papilares e a válvula aqui. E quando o sangue tentar voltar, ela vai fazer esse processo de inflar e não permitir que o sangue retorne, né? Pro ventrículo aqui, perdão, pro átrio. Aqui está no ventrículo. Quando vai fazer a contração, o sangue vai tentar voltar, ele vai inflar essas válvulas e não vai voltar. Então, é exatamente isso, ó. O sangue passa do átrio para o ventrículo, que passou. Aí, quando ele chega, o coração vai contrair, ele vai tentar voltar. Quando ele tenta voltar, isso aqui se infla, que nem fosse um paraquedas, né? E não impede que o sangue vá, e ele vai lá aqui pela válvula aórtica, aqui nesse caso. Ó, então, é bem um paraquedas, músculo papilar. E aqui as cordas tendíneas, ele faz esse movimento de paraquedas. Então, eu sempre recomendo para os alunos, compre um coração de boi e tu vai cortar e tu vai ver isso na prática. Bem parecido. Perfeito, ali, que bonitinho, mesma coisa ali. Mais desenho, sistema intrínseco de condução dos batimentos. O nodo. Nodo são células nodais. É um tecido especializado na condução elétrica. Então, o coração é tão especial que ele tem como fosse um marca-passo próprio, né? Que vai dizer qual que é o batimento cardíaco mínimo que ele vai fazer. Que é a condução elétrica cardíaca. Quando o tecido nodal sofre potencial de ação, é gerado um impulso elétrico e transmite para as suas células contráteis adjacentes. Então, aqui, as células ali, os nódulos nodais, sistema de condução intrínseco, que vai passar a sua condução. Sistema de condução. Então, tem ali o A, nódo sinoatrial, é o marca-passo. Tu vai ter um B, um nódo atrioventricular, que é o retardo nodal. O C, que é o feixe de risca, a região ventricular, que está bem no septo. O D, que é as fibras de Purkinje, que vai ser a região ventricular. Então, como é que está acontecendo isso? Vamos lá.
Lembra que a gente falou aqui é um nodo. Esse nodo está emitindo uma frequência, vamos dizer, liberando um impulso elétrico. E aí vai ativação elétrica, vai rapidamente pelo nódulo sinoatrial para o nódulo atrioventricular pelo caminho internodal. Chegando lá, vai fazer o quê? A despolarização propagada-se rapidamente pelos átrios, nódo atrioventricular se despolariza. Só que eu sempre digo assim, se esse coração ele contrair, continuar esse impulso para cá, o sangue vai para lugar nenhum, né? E então esse impulso ele tem que fazer o quê? Ele tem começou, contraiu a parte superior aqui, os átrios, empurra, mas ele tem que vir agora de baixo para cima. Quem vai fazer isso aqui vai ser o feixe-rins. Então esse nódulo aqui, ele vai fazer isso aqui pelo feixe-rins, vem pelo septo e vai passar esse impulso para vir aqui no ápice do coração e esse impulso começar. Despolariza, então vai rapidamente pelo feixe-rins, é o nome dele. Essa onda despolariza move-se no feixe-rins para fibras de Purkinje, atingindo os ventrículos. Então, tu viu que ele fez para aqui, veio para cá, e agora essa contração ela dá de baixo para cima, para empurrar. Então, as vias de expulsão, nódo sinoatrial, vias internodais, nódo atrioventricular, feixe-rins, ramos do feixe-rins e fibra de Purkinje. Potencial desenho, ó, fez isso aqui. Eletrocardiograma. A onda P, vamos falar dessa aqui, onde é que é gerado os átrios despolarizam-se, então se contrai o ritmo de contração do átrio. O complexo QRS, que é causado pelo potencial gerado quando os ventrículos se despolarizam e contraem-se, isso conforme a onda de despolarização dos ventrículos, iniciando pela contração ventricular. Onda T é onde a repolarização dos ventrículos. Tanto a onda P quanto a QRS são ondas de despolarização. Lembra que a gente falou? Olha aquele movimento que a gente estava falando lá. Isso vai estar olhando no elétron. Ó. Quando tu olha o elétron, é todo esse caminho que está acontecendo. Então, tem aqui ó, um ritmo sinusal, um ritmo juncional. Então, tu vai ter um eletrocardiograma. Não é a nossa praia da radiologia falar sobre isso, mas só porque a gente está tocando no assunto e resolvi já trazer. Então, tem aqui, ó, bloqueio cardíaco de segundo grau, algumas são as ondas. Então, quem entende de eletro é o pessoal lá. Isso aqui é bem mais complexo, só para trazer o exemplo. Mecânica cardíaca, o coração como uma bomba, já falei disso, não é novidade. O sangue, então, vai fluir da área de maior pressão para a área de menor pressão. A contração arterial ventricular aumenta a pressão das câmeras, né? Quando contrai, então, vai estar aumentando a pressão. O relaxamento, então, diminui a pressão dentro das mesmas. Quando os ventrículos contrai a pressão do sangue ventrículo aumenta, o nível maior para as arteríolas. Nível maior que as próprias arteríolas. Então, as válvulas atrioventriculares se abrem e o sangue é injetado. O ciclo cardíaco é composto por eventos associados ao batimento cardíaco, o eletrocardiograma, pulso, o volume ventricular, o órtico. Os ciclos, então, vão ser em 3 fases. O relaxamento ou diástole. Está relaxado, diástole. O enchimento ventricular e a parte da sístole, que é a fase de contração. O período de relaxamento, então, o sangue flui do coração enchendo os átrios, né, e os ventrículos. Os ventrículos relaxados, a pressão dentro da câmara cai, flui o sangue, então, do tronco pulmonar e da aorta, né, para os vasos ventrículos. No relaxamento, então, continua a pressão continua caindo, as válvulas semilunares se fecham e as válvulas atrioventriculares se abrem. A velocidade de enchimento diminui, né, à medida que os ventrículos se enchem quando a frequência cardíaca está baixa. Então, esse é o processo todo ali. Vai chegar o sangue, vai encher, vai passar e vai todo bombear e vai sair. Então, todo esse caminho aqui. Eu não vou explicar todo ele porque eu já tinha falado ali. Relação do eletrocardiograma, então a onda P é a disseminação da despolarização. A QRS, então, é segundos de despolarização dos ventrículos. A onda T é a repolarização dos ventrículos. De novo ali, todo o processo. Então, vai ter um volume relacionado com essa pressão, né? Esse é o ciclo cardíaco. Aqui, então, tá, ó, também todo o volume sistólico, injeção, e vai... não vou explicar isso aqui muito bem, porque isso aqui é só para dizer que a gente já falou um dia. Há controle de batimentos cardíacos, então intrínseco é o mecanismo de Frankenstein, né? E extrínseco, o nódulo sinoarterial,
nodo simpático e nodo parasimpático, que é a acetilcolina. Parasimpático acetilcolina, né, que vai aumentar a permeabilidade de cálcio, os nossos natural, hiperpolarização das células, maior tempo de atingir, diminuição da frequência cardíaca. O nodo sinoatrial é feito, se liga-se nos receptores beta-1, né, o nodo e vai aumentar a permeabilidade de cálcio, aumentando a frequência. Então, por isso se diz, o coração é um órgão complexo, ao mesmo tempo ele tem um batimento, mas ele é afetado por vários fatores. Hemodinâmica da circulação. Então, tu vai ter da aorta, saiu do coração lá pelo ventrículo esquerdo, vai para todo o corpo, chegou aqui na aorta, vai das artérias, né? Artéria, vai para ter uma arteríola, vai chegar num capilar. O capilar vai ser o cara que vai trocar, vai fazer o processo de troca com o meio. Lembra que a gente comentou lá no início que uma das capacidades era trocar tanto nutrientes quanto oxigênio, volta para uma vênula, volta para uma veia até chegar na veia cava, onde é que vai desaguar lá, ou chegar lá no átrio, no átrio direito, perdão. Então, a distribuição total de sangue vai ter, no coração são 7%, pulmonar então em torno de 9%, sistêmico 84%, né? Artérias e veias em torno de 13, arteríolas capilares 7, nas vênulas e veias 64. Então, a maior parte do coração está no sistema, a maior parte do sangue está na parte sistêmica, e pulmonar só 9%, tem pouquinho. Conceitos básicos, então, a questão que a gente tem que entender de hemodinâmica, o princípio que governa o fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo é a quantidade de sangue que passa por um dado ponto na circulação em determinado período de tempo, impulsionando pela diferença de pressão, né? Então, fluxo é a diferença de pressão entre o átrio e o ventrículo, a circulação. Pressão sanguínea, que é importante. Pressão sanguínea é a força exercida pelo sangue contra qualquer área unitária da parede vascular. Ela é medida por milímetros de mercúrio. A pressão arterial média é a força proporcionada pelo fluxo sanguíneo, que precisa ser mantida para o valor mais elevado. A resistência do fluxo sanguíneo é a dificuldade encontrada pelo fluxo sanguíneo em um vaso. Condutância é medida pelo fluxo sanguíneo por um vaso sobre a diferença da sua pressão. Capacitância é a capacidade de armazenar sangue. As artérias têm as paredes mais grossas, então elas resistem a uma pressão maior. É um tecido elástico. O volume de sangue submetido são de maior pressão, né? O maior volume estressado, então o sangue arterial está sob uma pressão maior. As artérias estão aqui, as arteríolas são menorzinhas, mas você vê que tem uma camada, uma parte de músculo, vamos dizer, uma camada maior para aguentar a pressão. A capacidade dos vasos sanguíneos, as arteríolas, então, são menores ramos, maior desenvolvimento dos músculos lisos, maior resistência ao fluxo sanguíneo, a inervação para as fibras nervosas, né, parasimpáticas, o tônus simpático, então faz vasoconstrição e vasodilatação. Vasoconstrição, onde é que ela fecha o seu tamanho, vasodilatação aumenta o seu tamanho. Os capilares têm uma parede mais delgada, né? É uma camada de células endoteliais, é a lâmina basal. Para que isso? Para uma troca de nutrientes entre o sangue e tecidos. Perfusão dos capilares depende da necessidade metabólica. Aqui a gente tem as veias e as vênulas, né? Que vão ter uma característica bem importante, que é isso aqui, ó. As veias têm essa capacidade, porque a gente vai falar sobre como é que volta esse sangue até o coração. São as paredes finas, né? As veias vênulas endoteliais, tecido elástico, músculo liso e tecido conjuntivo. O que as veias têm de característica? Elas têm uma maior capacidade, menos tecido elástico, aguenta o maior volume de sangue do sistema, né? O volume não estressado, então tem maior sangue ali porque não está estressado. Tem uma menor pressão, porém podem conter válvulas. Essas válvulas são responsáveis pela volta. É como o sangue estiver voltando aqui contra a gravidade, ó, ele vai ter que subir esse vaso. Então ela tem o quê? Esse sangue passa, ele está dentro do músculo, quando tenta voltar ele vai ficar nessas válvulas, as válvulas fecham e vão direcionando. Então tá aqui, ó, tá dentro de um músculo, o músculo se contrai, esse sangue é empurrado, ele sobe, quando ele relaxa tenta voltar, a válvula vai, a bomba muscular, junção das válvulas nervosas. Idealmente, o sistema cardiovascular, o sangue é laminar, então hidrodinâmico, né? O fluxo laminar existe,
parabólico, né, de velocidade dos vasos sanguíneos em relação ao fluxo de que fluxo é máxima nos vasos e mínimo na junção das paredes. O fluxo turbulento pode ter coágulo ou ruídos. Então, a gente quer um fluxo laminar para evitar, porque se tiver um turbilhamento aqui, esse sangue pode coagular. Complacência dos vasos sanguíneos. Então, as veias são mais complacentes, o volume de sangue não é estressado na bomba sob pressão. As arterias são menos complacentes, então a alteração lá vai alterar na pressão. Resistência oferecida pelo vaso, né? Vai ter, então, relacionado com a pressão. Resistência das arteríolas, então se ela não for complacente, for mais enrijecida, ou tiver qualquer patologia que vai deixar ela mais vamos dizer, ter uma capacidade de aumentar, de permitir a pressão, vai aumentar, vamos dizer, não permite o dilatamento, vai aumentar a pressão, né? A complacência dos vasos sanguíneos, às vezes, é amortecido pela pressão. A frequência normal, então, frequência cardíaca normal, em torno de 70 batimentos cardíacos. A bradicardia, que tu pode ouvir bastante na área da saúde, é a diminuição da frequência cardíaca. Vai lá no sono, é um exemplo, né? O sono tem uma diminuição da frequência cardíaca. Taquicardia é o aumento da frequência cardíaca, emoções, exercício, febre. Então, a frequência cardíaca acelera durante a inspiração e diminui durante a expiração. Quem é responsável disso? O nó do sino arterial. A pressão, né? Como é que é vista a pressão cardíaca? A pressão, que é chamado sons de Korotov, Nicolau Korotov, em 1905. O jato do sangue provoca uma turbulência no vaso, parcialmente ocluído, né, pelo manguito. Desencadeia uma vibração sonora. Então, tu vai comprimir até parar o vaso, né? E aí tu vai desinflando até chegar, ó, em torno de 120, que tu vai ouvir a primeira bulha, né? Que é o primeiro som. Até tu não ouvir mais lá. Então, chegou na tua pressão máxima e mínima. Pressão sistólica e pressão diastólica. Perfeito, pessoal. Muito bem, muito obrigado pela participação. Até a próxima aula.